Muito bem, estamos começando o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha também no YouTube. Então você pode assistir a qualquer momento o nosso programa. Ele vai ao vivo todos os dias de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Mas depois nós temos horários alternativos e no YouTube você escolhe o horário. Então eu gosto sempre de dizer o seguinte, boa noite para quem é de boa noite. Boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e outro dia eu aprendi, boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando o nosso programa BH Todo Dia e hoje a gente parte do rock, exatamente, a gente vai fazer uma homenagem ao rock, vamos falar do rock em Belo Horizonte, mas a partir do rock nós vamos falar sobre economia criativa. E economia criativa envolve música, é claro, artes, mas também envolve negócios, envolve bares, pubs e por aí vai. Bom, tudo isso fazendo parte do programa de hoje de BH para o Mundo. Muito obrigado pela sua audiência e atenção. Eu tenho aqui convidados e convidadas para falar a respeito desse assunto. Mas eu vou te apresentar daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta! Muito bem, estamos começando o nosso programa de hoje, BH Todo Dia. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença também. Aqui está o meu Instagram, se você quiser, a gente vai bater um papo lá, o elias.sunshine. Sabe por quê? Porque o sol nasce para todos, sunshine para todo mundo. Agora tem um detalhe interessante. O nosso canal é um canal novo e eu queria que você também interagisse conosco nas redes sociais do canal Viver Brasil. Chama atenção para o Instagram, onde você pode acompanhar os programas, você pode acompanhar os bastidores, os making-offs, informações, todo mundo gosta disso. Então vai lá no Instagram do canal Viver Brasil e acompanhe também, faça sua sugestão, sua crítica, participe com a gente. Desde novembro do ano passado nós estamos no YouTube. E a partir do dia 10 de janeiro deste ano, nós começamos na NET Claro. E aí eu preciso também mandar um alô especial para o pessoal que nos assiste, nas cidades de Minas Gerais. Belo Horizonte, é claro, mas temos também Sabará, simpática Sabará. Temos Betim e Contagem, duas cidades muito fortes aqui próximas de Belo Horizonte. Vamos também a simpática Nova Lima, um beijo para a moçada. Vamos até Juiz de Fora, um abraço aí para o pessoal. A Universidade Federal de Juiz de Fora, universidade muito forte, muito importante. Vamos ao Vale do Aço, Ipatinga ligada conosco. Temos também Governador Valadares e ainda o Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês que acompanham o nosso programa ao vivo ou então em horários alternativos. E no YouTube, gente, a gente vai embora para outras cidades, outros países e, quiçá, outros mundos. E no YouTube é legal porque a gente tem um chat. Então aí no chat do YouTube você se apresenta, diz seu nome e de onde que você está acompanhando o nosso canal Viver Brasil. Combinado? É isso aí. Muito obrigado, então, pela audiência e a gente começa apresentando essas personagens e personalidades que fazem parte de Belo Horizonte. Aqui lembrando sempre que o BH Todo Dia é uma revista eletrônica que traz cultura, comportamento e negócios na capital de Minas Gerais. E eu tenho aqui ao meu lado, que eu já conheço há um bom tempo, que faz um trabalho super legal e é um estudioso, um pesquisador na área da música, também é um professor universitário, a presença do integrante da Orquestra Mineira de Rock, maravilhosa orquestra, que é o Guilherme Castro. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Elias? É um prazer estar aqui com você, conversando sobre música, conversando sobre rock. Isso. Que é e continuam as pesquisas? Continuo. Você não para, né? Não, sou professor lá da Universidade do Estado de Minas Gerais, E é muito nessa área de música, tecnologia, produção musical e a coisa que eu gosto de tocar mesmo é o rock mesmo. Então eu continuo pesquisando também. A pesquisa é uma desculpa para você poder tocar, Porque o que você quer mesmo é tocar. O bom do artista é isso, Que a pesquisa tem muito a ver com pesquisa criativa também, não é só a pesquisa científica, tem uma pesquisa artística também que eu tento juntar as duas coisas. Muito bom, legal demais. Temos convidados aqui no nosso palco, onde os artistas se encontram. A gente tem a presença do sócio do Mulligan's Pub e que gosta de rock também. Eu não sei, será que ele toca também, hein? É o Daniel Albanês. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Com você, como vai? Tudo jóia. E aí, você toca também? Toco também, toco música desde 15 anos. Que barato. Bateria. Não sou referência, não sou o melhor, mas eu gosto de brincar de vez em quando. Igual a pesquisa é a desculpa para ele tocar a guitarra, o pub é a desculpa para você tocar bateria. Sempre tocar, ouvir, estar com as pessoas que são do gostam, meio, que gostam, que vivem aquilo ali. Muito legal. Isso é fantástico. Isso. Muito bom. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. E ao seu lado, aí sim, nós temos aqui a presença dele, que olha que legal o currículo, gente, muito bacana isso aqui, porque como as pessoas são multi, todos nós somos capazes disso. Ele é músico, engenheiro de som,
arranjador, produtor musical e sócio do Estúdio 71. Estou falando do Cristiano Caldas. Obrigado, viu, Cristiano? Obrigado a você, Elias. Pô, muito feliz em participar do seu programa aqui. E é isso aí, né? E veio com o teclado, né? Pois é, pediram para eu trazer um teclado, assim, eu não sei se vai dar tempo da gente tocar, mas tá aqui à disposição. Mas trouxe a ferramenta. Muito bom, legal demais, viu? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E agora nós vamos colocar no papo as mulheres também, porque não é, o rock, ele tem espaço para as mulheres gostam de rock, e a gente tem aqui um integrante da banda Iron Ladies. Achei esse nome maravilhoso. Ela é guitarrista, a banda está no Instagram, faz um show agora, me parece que em Vila Velha, nesse final de semana. É a Jéssica de Falchi, ou de Falque. Tudo bom, Jéssica? Oi, Elias, tudo bem? E aí, galera? Boa noite aí, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz aqui de estar representando as mulheres, né? Muito legal. Eu estava olhando no Instagram, vocês têm um show agora em Vila Velha, é isso, Jéssica? Isso, amanhã a gente vai estar... Eu sou guitarrista da Hardwire, que é um Metallica tributo, e também da Iron Ladies, que é o tributo feminino ao Iron Maiden. E amanhã a gente vai estar em Belo Horizonte, no Underground Black Pub, e no sábado a gente vai estar em Vila Velha, Espírito Santo, também com as duas bandas. Muito bom. Não para, hein? Que loucura. Então... Não, e o pior é que esse final de semana eu vou tocar com as minhas duas bandas seguidas, né? Então eu já tô preparando já que o cansaço vai vir forte. Muito bom. Jéssica, eu vou começar contigo, já que você já está no link mesmo, depois eu vou passar a bola para os convidados que estão aqui no estúdio. No nosso programa, né, o BH Todo Dia, a gente sempre começa perguntando para os nossos convidados e convidadas a sua relação com BH. Qual que é a sua relação com Belo Horizonte, hein, Jéssica? Caramba, então, na verdade, eu sou do interior de São Paulo. E assim, qual cidade? Eu tive a felicidade de conhecer BH tocando, né? Eu já toquei várias vezes em BH com a Iron Ladies. E, infelizmente, quando a gente vai com as bandas, assim, vai tocar com as bandas, a gente tem pouco tempo para aproveitar a cidade, né? Mas teve uma das vezes que eu fui que deu para conhecer ali o Lago da Pampulha e eu achei maravilhoso. E BH me parece uma cidade super animada, o pessoal super caloroso e super receptivo também. Adoro tocar em BH. Jéssica, você falou que nasceu no interior de São Paulo. Fiquei curioso. Qual cidade? Monte Alto. Chama Monte Alto. Onde fica Monte Alto? Isso, é perto... atualmente eu tô morando em Ribeirão Preto, né, que é interior também, mas é perto daqui também, dá uns 80 quilômetros daqui de Ribeirão Preto. Muito bom. Agora, em Belo Horizonte, né, eu sei que você esteve aqui rapidamente, mas o que te chamou mais atenção aqui? Muita gente fala da comida mineira. Você deu tempo, apesar da correria, de experimentar, por exemplo, um pão de queijo? Como é que foi? Não, com certeza, pão de queijo, doce de leite, tudo muito maravilhoso. Depois que eu comi o pão de queijo daí, agora eu nem considero esses pão de queijo daqui do interior. Isso mesmo. Absurdo chamar isso aqui de pão de queijo. Isso não é pão de queijo, você tem razão, isso mesmo. Tem que vir aqui comer e aí você vai ver que é artificial, é um aroma artificial de queijo, não sei o que eles arrumam, né? Mas queijo mesmo não tem. Farinha, eu não sei o que faz. Muito legal isso que você falou. E com relação ao público de Belo Horizonte, o que você achou nas vezes que vocês se apresentaram aqui? É um público diverso, tem muitas mulheres também. Como é que foi, Jéssica? Então, na verdade, não só Belo Horizonte, mas todas as vezes que a gente vai tocar em Minas, teve vezes que a gente foi tocar em Araxá também, vários lugares, assim. Todas as vezes que a gente toca em Minas, a gente super sente a galera muito calorosa. É muito massa tocar em Minas. E não tô puxando saco, não, é verdade mesmo. Eu adorei a expressão muito massa. Eu pensei que fosse nossa aqui de Minas, mas não, você já tá... Ou então você tá virando mineira, né? Será que eu tô indo tanto assim pra Minas que já tô pegando as falas já? Não, mas eu sempre falo massa. Vocês falam massa também? A gente fala massa, eu pensei que fosse a gente, então já vi que não, né? São Paulo e Minas falam massa. Muito bom. Jéssica, fica tranquila, continue aí no link, que agora nós vamos saber a história desses convidados aqui com Minas Gerais, com Belo Horizonte, combinado? E você pode perguntar também, se tiver alguma curiosidade, alguma expressão que você não entenda, porque uma coisa é o português, a outra é o mineirês, né? Então, a gente tem um jeito de falar aqui um pouco diferente. Fica à vontade, tá bom? Legal demais. Obrigada. Vou começar contigo, Cristiano. E aí, você nasceu em Belo Horizonte, qual que é a sua relação com BH? Então, pois é, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu fui criado em Contagem. É mesmo? Cresci em Contagem mas comecei a tocar muito cedo. Meu pai era
Meu pai tocava nas bandas de baile de Belo Horizonte. Não acredito. É mesmo? O que ele tocava? Meu pai era tecladista. Tecladista? Que barato. E eu muito jovem, eu tinha lá meus 12 anos e as pessoas ligavam pro meu pai, olha, você pode tocar aqui, pode me acompanhar, leva meu filho. Vem aqui, busca meu filho e leva meu filho. Então eu comecei a frequentar essa coisa da noite de Belo Horizonte, acompanhando cantores, tocando. Tinha outros filhos ou você era filho único? Eu sou o filho mais velho, né? Ah, entendi. Então ele já jogou a responsabilidade ali e pra ele falou você. assim, não, vem aqui, busca meu filho. Eu tinha 12 anos de idade e comecei a tocar nos bailes e acompanhando os cantores da noite de Belo Horizonte. Numa época que a gente tinha muitos cantores, tinham cantoras e... Cara, era fantástico, assim, eu acho que até hoje a noite de Belo Horizonte ela é muito quente, ela é muito diversificada, e nessa época tinha esse movimento, pelo menos eu tenho essa lembrança daquele tanto de cantoras, e aí elas chamavam meu pai para tocar, leva meu filho que hoje eu estou ocupado, vou tocar, não sei. Então eu participei disso muito ativamente, desde muito cedo, né? E a noite de Belo Horizonte é fantástica e tinha de tudo, assim, tocando desde bares, bailes, eventos sociais, casamentos, convenções, shows culturais, enfim. Essa coisa de tocar em bar é muito nossa aqui também, né? A gente até falava, o Vanderly, né? Hoje, se estivesse vivo, estaria comemorando o aniversário. O Vanderly era um cara que fazia muito isso, assim, né? Antes da sua carreira. Ele veio disso, né? Ele veio disso. Zé Cabaleiro, quando morou em Belo Horizonte, tocava em bar, né? Essa coisa de tocar em bar é bom e é ruim também, né? Porque você tem que tocar aquilo que faz sucesso também, né, Cristiano? Eu não sei, assim, pra ser sincero, para mim foi um pouco diferente, porque nessa época eu acho que esses cantores tinham um repertório muito particular e eles já tinham também em determinados lugares, olha, esse lugar aqui toca esse tipo de música, tem a ver com esse cantor X e tal, não sei o quê. E eu fui trilhando ali também meu caminho entre esses cantores, esses compositores, os artistas. Depois comecei a trabalhei com o Vanderly muitos anos, depois comecei a me envolver mais com o pessoal do Clube da Esquina, então fui também trilhando o meu caminho e achando... E é legal, porque Belo Horizonte tem de tudo, né? Você tem um pub de rock and roll e do lado tem uma gig de jazz e do teatro tá rolando a filarmônica e outra... Cara, e assim vai, né? Belo Horizonte às vezes as pessoas falam assim, pô, Belo Horizonte é pequeno, comparando com São Paulo, que tem aquela coisa... Mas assim, eu acho que é tão ativo quanto e diversificado demais. E eu tive essa oportunidade de vivenciar isso em Belo Horizonte... Pô, com uma intensidade absurda. Cristiano, e que lugares de BH que você morou, que você mora agora? Conta um pouco da sua história. Aí depois desse período e tal, assim, que eu fui criado lá em Contagem, tive um estúdio na casa dos pais, começando a ajeitar as coisas e tal, não sei o quê. Aí depois eu me mudei para Belo Horizonte porque eu não tinha mais justificativa ficar lá. Começou a ficar difícil, né? Trânsito em Belo Horizonte, aquela coisa de cidade e tal. E aí eu fui morar no Buritis, morei no Buritis por muito tempo e tal. Só que o meu estúdio, eu tenho hoje o Estúdio 71, que já tem 10 anos, que está ali na Serra, e num quarteirão que deve ter mais uns 15, assim, do lado. Todos os estúdios, eu tenho um tanto de estúdio ali. Concorrência é brava. É terrível. Não, mas não é concorrência não, pelo contrário, cara. Porque são nichos diferentes, cara, né? É legal demais, assim, os estúdios se ajudam, a gente sempre tá no estúdio Opa, preciso de um microfone. Assim mesmo. Essa semana eu liguei para o cara, meu teclado tá no ônibus do fulano de tal, preciso de um teclado. Não, passa aqui, pega. Ah, que legal, cara. E aí eu resolvi morar do lado do meu estúdio, eu moro a um quarteirão. Nossa, isso é muito bom, né? Qualidade de vida, né? Exatamente. E é fantástico, porque essa região ali perto do estúdio, eu tenho tudo ali perto, tudo que eu preciso, os estúdios estão ali, né? Então o acesso facilitou muito. E é isso, assim, eu vivo muito a cidade, eu usufruo muito. A gente passou essas limitações agora, né, por causa da pandemia, mas eu sou um consumidor assíduo, assim, de tudo da cidade, da parte cultural, da parte social, de tudo. Cristiano, você me falava aqui fora do ar que, né, na pandemia, depois nós vamos entrar nisso, você parou de viajar, que você viajava muito com o pessoal do Clube da Esquina e tal. Quando você viaja, o que você sente mais falta, assim, de Belo Horizonte, que te dá saudade, assim? Cara, eu acho que aqui tem um clima e o cheiro. Eu sou muito ligado com o cheiro. Cara, o Celso Adolfo falou isso sexta-feira agora. É mesmo? O cheiro daquela flor da noite, dama da noite. Tem um cheiro de Belo Horizonte e tem um negócio de uma temperatura que é muito peculiar. Eu tô indo pro Rio amanhã fazer show com o 14 Bis. O 14 Bis está retomando a agenda agora. Amanhã é o primeiro show do ano. Que bom. E eu adoro o Rio de Janeiro, eu acho uma delícia, aquele mormaçozinho, chega lá e os amigos e tal. Mas na hora que eu volto para Belo Horizonte, que vai chegando aqui, o cheiro de Belo Horizonte, a temperatura, assim, é muito...
acolhedor. Não sei, eu sou meio barrista. Celso assim, Adolfo falou a mesma coisa. Ele cara... falou do cheiro, da temperatura e do céu de Belo Horizonte. Cara, a gente tem um negócio da montanha, sabe? A gente gosta desse negócio de estar aqui enfiado dentro da montanha aqui, cara, é terrível. Eu até tento ficar um pouco mais liberto disso, mas não tem jeito não. Eu gosto muito bom. Legal, vamos passar pro Guilherme aqui, que ele já começou a entrar no papo. Guilherme, você nasceu em Belo Horizonte? Eu nasci em Belo Horizonte. Isso, a família vem do interior, como é que é? Não, meu pai veio do interior, ele nasceu em Carmópolis de Minas, e minha mãe é de Belo Horizonte, mas a família dela é de Patos de Minas até. Sim. Mas eu nasci aqui já quase 50 anos atrás já. E na infância, né, e adolescência, que bairros que você frequentava? Não, eu gozado que eu sempre morei... Meu pai construiu a casa dele, a casa onde minha mãe mora hoje, e eu sempre morei ali no Carlos Prates, uma ruazinha. Eu costumo falar assim, durante um curto período que eu fui casado, que eu morei na floresta uns 10 anos. Sim. Mas o resto todo foi no Carlos Prates e naquela ruazinha. Então, assim, tem uns... Nossa, naquela rua e naquela casa. Naquela casa. Hoje eu moro duas casas abaixo da casa da minha mãe, na mesma rua, assim. Né? E aí eu fico assim olhando, cara, toda vez que eu chego em casa, assim, eu tenho 50 anos que eu olho essa mesma visão aqui, eu devia ter tirado uma foto todo dia disso aqui, para ver a transformação dessa rua aqui, do bairro mesmo. Sim. Né? Mas é um bairro muito legal, assim, de morar, porque ele é muito bem localizado, assim, né? Então eu costumo falar... Ele é prático, né? Ele é prático. Prates. E ele tem vida própria também, né? Tem, mas até o Padre Eustáquio, assim, o Carlos Prates, ele é um bairro... Mais residencial. Mais né? residencial. Mas ele tem uma coisa muito legal, que eu falo que o centro de BH, o geográfico lá, é o Carlos Prates, que eu nunca vi. Assim, é a mesma distância para Zona Sul, para Pampulha, sempre a mesma distância. Assim. Legal demais. Então é bastante cômodo, assim, né? Agora, eu vou fazer a mesma pergunta, né? Quando você sai de Belo Horizonte, né, para show, ou para viajar, para pesquisar, ou mesmo, né, de férias, o que você sente falta daqui? Acho que a primeira coisa é minha cama. Boa! Sim, verdade. A cama, o banheiro da gente, isso aí faz falta. Tem uma coisa meio vampiresca, né? Parece vampiro, que não pode dormir fora do caixão. Mas eu tenho isso com a cama, assim, com o lugar que... Seu canto. É com o canto mesmo, né? Uhum. Agora, assim, de coisas mais metafísicas, ou até nem tanto, né? Mas o Cris falou do cheiro, eu falo muito da luz. E uma coisa, assim, a luz, quando estou falando de luz, do céu mesmo. Assim, a luminosidade. A luminosidade, né? Daqui tem uma coisa azul, muito... né? Tem um troço diferente, que eu não sei o que é, principalmente no inverno. No inverno, então, eu acho... Maravilhoso. Lindo. Lindo. Lindo mesmo. E a primeira coisa que não é nem que eu sinto tanto falta assim, mas a primeira coisa quando eu viajo, sobretudo para fora, para um lugar mais distante, assim, geograficamente... A primeira coisa que eu sinto é bater o olho ao céu. Não, o céu aqui é estranho, o céu aqui é mais azul, ou mais, não tem aquela cor lá. E eu estranho demais isso, assim, não sei porquê. Sim. Uma coisa que eu sempre tive, acho que eu nunca falei muito isso com ninguém, né, mas eu sempre tive essa coisa com Belo Horizonte de olhar para o céu e gostar do céu daqui, da cor que as coisas tomam aqui por causa dessa luminosidade daqui. Muito legal, Guilherme. E assim, por exemplo, o cenário do nosso, né, programa tem um azul muito forte, né? Que é próprio do céu. É esse aí, ó. Você está no lugar certo. Fica tranquilo. Só vamos trazer a cama depois para ficar mais tranquilo ainda. Muito bom. Vamos saber do Daniel, né, Daniel? E aí, você nasceu em Belo Horizonte, sua relação com BH? Não, eu não nasci em Belo Horizonte. Eu moro aqui desde os 15 anos, hoje tenho 32. Você nasceu onde? Eu nasci em Guanhães, mas já rodei muito. Praticamente, minha infância foi... Eu pulava de 7 anos de cidade. É mesmo? Eu morei em Ponte Nova, depois Viçosa, depois vim pra cá. Apaixonei. E eu tive uma situação engraçada relacionada a estúdio, porque lá em Viçosa eu tinha um estúdio em casa. Então meus amigos iam pra lá, a gente fazia aquela bagunça, né? Viçosa é uma cidade interessante, universitária, né? Tem uma vida cultural forte. Né? Eu gostava muito de morar lá e eu imaginei que seria um choque, inclusive do ponto de vista musical, porque na época eu tinha um apego muito forte a tocar. Eu gostava muito de tocar e eu não queria perder aquilo. Claro. Além do estúdio que eu tinha, que os vizinhos odiavam, inclusive. Depois nós vamos falar disso aqui, né? E aí, viemos para cá e acabou que eu consegui me vincular a uma banda. Você estranhou muito quando chegou em Belo Horizonte? Assim, cidade grande, eu me adaptei meio fria? Muito fácil. Olha que legal, muito hein? Fácil, em todos os sentidos. Seja pelos locais, pelas amizades, que foi assim, tudo muito rápido. E assim, o apego de
perder Viçosa, entre aspas, Isso. era essa questão musical. Aham. Quando chegou aqui, o negócio funcionou muito bem. Fiz amizade, comecei a tocar, comecei a fazer show, festival e tal, até que veio o direito, porque eu sou advogado. Sim. Aí estudei direito, me formei em direito. Na faculdade, no início, ainda dava. Tinha até um professor que era muito amigo da minha banda, e ele sempre ajeitava alguns eventos internos da faculdade para a gente tocar. Que ótimo. O professor Professor gostava de Lucas. rock, né? Ainda gosta. Professor né? Lucas. Professor Lucas. Ah, escola do Lucas rock. Gontijo. Era professor da PUC na época. E aí, dali, as coisas começaram a dificultar do ponto de vista profissional, né? Comecei a fazer especialização em direito de empresa, e aí o vínculo com as bandas acabaram se perdendo ao Sim. longo do tempo. Aham. Que eu tinha que me dedicar, né? Depois montei um escritório, tenho o escritório até hoje, advogo até hoje, e acabei tendo que me desvincular de tocar bateria, não tinha tempo mais para treinar e nem para encontrar com os amigos para tocar. Isso é legal o que você falou, porque precisa de dedicar, né, gente? Tem Não é que só dedicar. chegar e tocar à noite. Você falou, tem que treinar, né? Você tem que ensaiar. Isso é muito importante que você falou, para Tem que quem ter não tem dedicação. noção. E aí não dá para conciliar essas duas coisas, né? Infelizmente, no meu caso, O escritório vai bem, me, né? Isso. aham. me tomou todo o tempo que eu tinha, né, Tá. para dedicar e passar horas ensaiando, tinha que escutar muitas músicas, né? Então, Mas estava guardado ali o roqueiro, né? sem dúvidas, nunca saiu dali, né? Nunca saiu dali. Bom, e aí depois veio o pub, né? Que aí foi onde as coisas voltaram à tona com um pouco mais de fervor. Sim. Eu não toco, né? Não toco lá, mas aí voltou à tona toda essa questão. E o Não, meu mas o vínculo com Belo ambiente, Horizonte... é o clima, né? Isso é muito legal. Sem dúvida. Me conta uma coisa, quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente falta? Hoje em dia, assim, eu acabo saindo pouco de Belo Horizonte pela dedicação ao Mulligans e ao escritório, né? O Mulligans é um pub novo, né, recente, então ainda depende de uma dedicação, Está no investimento ainda, né? ainda Isso. está no investimento, né? Uma dedicação diária. Então, isso sai pouco, mas sem dúvida eu sinto falta do clima daqui, das amizades que a gente constrói, da cama, obviamente, puxando o gancho de todo mundo aqui. Agora todo mundo vai falar, Da Guilherme. cama, é unânime, não tem jeito, não tem jeito. Agora, e o pão de queijo? Ninguém falou. Gente, Jéssica, ninguém aqui falou que sente saudade do pão de queijo. Só você, Jéssica, que falou do pão de queijo. Então, gente, como assim? Doce de leite, pão de queijo. Vou trazer tudo pra cá, então, já que ninguém quer daí, ó. Ô, Jéssica, você falou um negócio legal. Pão de queijo, doce de leite. Doce de leite é Viçosa. O doce de leite Viçosa é maravilhoso, né? Eu não sei o que tem lá naquela Não, e tecnologia. ela nem falou doce de leite, ela falou doce de leite. Doce de leite. Ela é E muito mineira. Doce de leite, não é Ela é doce nossa. de leite. Viu? Doce de leite. Doce de leite. Né? Muito legal. Ô, Jéssica, a partir do que eles colocaram aqui, eu queria conversar um pouco para fechar o bloco com você, para você contar um pouco da sua história. Você também começou já no rock ou começou tocando em outras bandas? Como é que foi o seu início, assim? Então, eu comecei a tocar bem novinha, assim, eu tinha uns 9 anos, mas o meu pai, ele era do sítio. E aí ele escutava muito sertanejo e tal. Então, assim, conheço várias coisas de sertanejo, só que aí como eu entrei na aula de violão e aí depois com os 13 anos eu passei para aula de guitarra, eu fui influenciada pelo meu professor, na verdade. Aí ele começou a me mostrar umas bandas de rock e tal, e eu falei, cara, não dá para tocar essas coisas no violão, sabe? Esses riffs de guitarra aqui não comportam no violão. Aí eu comecei a fazer aula de guitarra e tudo mais, e foi super por influência do meu professor. E aí eu comecei a tocar, mas fazia várias coisas ao mesmo tempo também. E aí mas a música sempre estava ali, né? Mas aí eu fiz faculdade, sou formada em arquitetura, mas não exerço. E aí quando eu estava com uns 21 anos, mais ou menos, eu falei, não, o que eu mais gosto de fazer aqui é tocar mesmo. E aí eu fui para o Souza Lima, aí eu viajava toda semana, vinha aqui para Ribeirão, para o conservatório, para fazer aula. E aí eu comecei, coincidentemente eu acabei conhecendo as meninas que depois a gente veio formar a Iron Ladies. Elas precisavam só de uma guitarrista para fechar a formação da banda. E aí o meu professor lá do Souza Lima me indicou, né, para a banda. E aí a gente fez
um ensaio depois de um tempo e super rolou. E aí estamos tocando até hoje, assim. Tive algumas bandas antes, mas nada... era banda de garagem, mas profissionalmente eu sempre brinco que eu dei muita sorte, porque assim que rolou os ensaios com a Iron, a gente viu que deu muita liga e falou, não, vamos rodar com essa banda aqui. Aí deu super certo e estamos aí até hoje. Mais uma vez, no seu depoimento, a gente vê claramente a importância de estudar, de treinar, de se dedicar para poder tocar. Você fazia parte de um conservatório, não é? Ah, sim, isso é um ponto importante, né? Eu vejo muita gente falando, ah, não, porque eu sou autodidata e não sei o quê. Cara, legal pra caramba, mas se você tem a condição de ter uma pessoa, um professor ali do seu lado, isso vai te cortar muito caminho, sabe? Às vezes você vai ficar quebrando a cabeça para tentar fazer uma coisa, sendo que o professor vai olhar para você e falar, não, muda aqui sua mão, alguma coisa assim, e você vai, sei lá, evoluir 6 meses em 2 aulas, sabe? Então, Legal, assim, é Jéssica, muito que você tá importante falando. estudar e ter um acompanhamento de um professor. Eu sou dessa Boa, opinião. muito legal o que você falou. Não é? Num país que a gente desvaloriza muito o professor, né? A área da música tem professores e professoras também, não é? Ô, Jéssica, te pedir muito, você tem um violão por aí, por perto? Como é que você tá aí, hein? Caramba, nossa, pior que eu não tenho mesmo. Eu vou te dar até o final do programa. Só, pra quem curtiu aí, a gente espera vocês amanhã lá no Não, fica tranquilo. Com as minhas 2 bandas. Não, fica tranquila, nós temos videoclipes, nós vamos mostrar durante o programa, mas eu vou te dar um tempo, até o final do programa, nós vamos até às 7h30, e aí se você conseguir um violão no meio desse caminho aí, você traz ele aí, vamos fazer um som aqui, tá bom? Demorou. Isso, legal demais, fica tranquila, não tem problema não. Deixa eu voltar aqui pro nosso... pro estúdio, porque falamos do professor, e você é um professor. Sim. Queria que você falasse um pouco disso pra gente, Guilherme. Foi uma coisa que foi acontecendo. A música na minha vida, diferente de todo mundo aqui, do Cris, dela, que começou mais cedo, ela foi chegando, ela foi sobrando no final das contas. Eu costumo falar isso, assim, porque eu não comecei tão cedo. Eu tive algumas aulas, 1 mês de aula de piano quando eu tinha 8 anos, mas 1 mês de aula de violão quando eu tinha 12. Mas a partir dos 15, 16, eu comecei eu sozinho a querer estudar guitarra. Então eu costumo falar que meu primeiro instrumento é a guitarra mesmo. E eu comecei meio tirando de ouvido, porque eu comecei a me interessar por aquilo. Antigamente tinha umas revistas. Né? Tinha revista. É incrível falar isso hoje, né? Eu tirava muito de revistinha, muita coisa. Mas aí eu falei assim, acho que eu estou precisando de um professor. E eu dei a sorte de cair numa escola muito bacana, o Cris conhece aqui, do Ilcinho Lopes, né, que é professor hoje da Federal, Grande que é a de Ilcinho. Líbito, né? E eu comecei a estudar lá. E ali eu comecei a ter mais noção da seriedade que aquilo tinha dentro, tinha para mim, assim, né? E aí eu fui, mas eu nunca assumi aquilo de vez, né? Aí fui fazer biologia, larguei, fui fazer engenharia. Você sabe que o Wilson Lopes trabalhou na cantina do ICB da UFMG, né? Mesmo? Não sabia? Ele trabalhava lá antes, né, de ser professor, e ele tem uma música que chama ICB, em homenagem à cantina da UFMG. E aí eu fui fazendo cursos. Você foi fazer biologia, que você falou, né? Biologia, engenharia mecânica, desenho industrial. Que isso, cara? Fui largando tudo. Nossa. No meio do caminho. E aí, paralelamente a isso, eu comecei a fazer, eu tive uma pessoa muito legal na minha vida, assim, foi a professora Tânia, saudosa Tânia Mara Lopes Cansado, que era diretora da escola de música, e falou assim, peraí, eu vou te botar aqui para fazer oficina. Tá tendo uma oficina do Octi, aqui, do Paulinho e do Marco, né? O Paulinho com Décio, uma do Marcos, e vou te dar, já que você gosta de violão, você vai começar a fazer aula com Lucena. E aí isso era em setembro, outubro, eu falei, até o final do ano. Depois do final do ano você decide. Eu comecei a fazer aula com os dois e vi que, assim... Era aquilo. É aquilo. Sobretudo no Acti, eu falei assim, cara, no Acti eu encontrei minha futura turma lá na escola de música, com o Christoph, o Avelar, que veio ser meu colega de banda. Sim. Muita gente boa, né, passou por essa turma específica dessa oficina do Acti. E dali eu já falei assim, cara, eu já entrei para
para o curso de formação com o próprio Lucena lá mesmo, e dali eu falei assim, a minha mãe falou, então já que você quer isso, Vai embora. vai, entra. Isso, entra fundo, Entra né? fundo, Estuda é. e vai nessa. Né? E aí eu fui, Que bom. entrei, formei e fui. Como diria, né, o jogador de futebol, foi fundo até fazer o gol, né? Muito bacana, mais uma vez o exemplo da professora, a professora Tânia Cansado, né? Foi citada aqui pelo Guilherme, muito bacana, né? A importância do professor, né? Pode ser um professor mais formal, mas também existem outros professores, existem músicos que ensinam outros músicos também de uma forma diferente, né? Não tão formal, mas que também são mestres, são professores, isso é muito legal. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouco com mais BH Todo Dia. Valeu!